Estamos entrando no ar com mais um programa pela cidade, hoje com a presença do Aurélio Decker, que é meu parceiro aqui todas as noites, e da Andrea Schneider Beckenkamp, do Grupo Paz Novo Hamburgo. Um pouquinho antes da gente começar a conversar com ela, eu só queria fazer pequeno comentário sobre ontem um evento que o Jornal NH promoveu em parceria com o Sesc, que foi a Caminhada, que já é um evento tradicional assim para quem gosta de animais aqui em Novo Hamburgo. Foi em torno de 700 pessoas que a Guarda Municipal calculou que foram no evento. E eu vou ficar hoje devendo imagens da caminhada, porque nós fomos com muita correria e com muita função, acabei não conseguindo filmar. Mas, mais uma vez, o Jornal NH e o Sesc estão de parabéns, porque estava muito bonito, muitas famílias participando, como sempre. O Canil Municipal tinha cãezinhos para adoção, teve show de adestramento de cães, e doação de ração para o canil também, quem quisesse participar, doando 1 quilo de ração para o canil municipal. Então, foi um momento também de chamar a atenção para esse problema dos animais abandonados e o quanto é importante de adotar e de colaborar com eles. Mas, então, já queria começar perguntando para a André, boa noite, obrigada por ter vindo, né, mais uma vez. Boa noite, para mim é sempre um prazer estar com vocês, é uma alegria esse programa. E dizer uma boa noite para todos os espectadores que estão nos assistindo nessa noite. O Paz Novo Hamburgo vai completar 1 ano no fim de semana. Isso mesmo, no dia 20, no sábado, ele completa 1 ano. Amanhã nós está fechando 1 ano do assassinato do Gabriel Rodrigues, né, que foi aquele empresário que morreu assassinado por um detento do semiaberto. E no dia 20, então 4 dias depois, nós estávamos lá na frente do fórum, reunido com várias entidades, voluntários, vítimas, pessoas que não foram vítimas, mas também não queriam ser vítimas. Enfim, muitas pessoas da comunidade se uniram naquele momento para solicitar que o judiciário nos amparasse, preservando, então, os direitos também da coletividade, né? Não só os detentos têm os seus direitos, mas a sociedade tem o direito à vida, o direito à segurança, o direito de ir e vir. E, naquele momento, nós nos reunimos na frente do fórum para suplicar que o judiciário nos protegesse através de uma medida cautelar, uma medida de urgência, para impedir que os detentos do semiaberto saíssem para trabalhar até que o presídio, aliás, tivesse um controle suficiente para gerar segurança para a comunidade de Novo Hamburgo. A juíza, na época, encaminhou a solicitação para o Tribunal de Justiça, que deu a nós uma resposta de que entendia o pedido da sociedade e também concordava que o regime semiaberto era um regime falido, que não ressocializava ninguém, que não servia como um regime intermediário e que estava contribuindo e muito com a insegurança da nossa comunidade. Então, se manifestou a favor da extinção do semiaberto e foi aí que as entidades se reuniram e, junto com o apoio da Polícia Civil, da Brigada Militar, defensores públicos, promotoria, advogados, próprios juízes, nos ajudaram a elaborar o teor do abaixo-assinado que nós levamos a Brasília na semana passada, já com 80 mil assinaturas, de pessoas que também concordavam com essa extinção do regime semiaberto. Como foi em Brasília? A pergunta que nós gostaríamos de fazer, com certeza. Como foi lá? Eu ia pedir licença, claro, antes, só para fazer um adendo, Ju, que eu acho importante. Minha doce filha, a nossa âncora, a senhora me permite, assim, porque no começo, quando surgiu aquele movimento, os repórteres velhos, eles vivem enxergando essas coisas e escutando muito. Então, algumas pessoas da cidade diziam, viu? Mataram um rico, tem passeado. Quando é pobre, aí não acontece nada. Na verdade,
verdade, ia bem na justiça histórica. Eu lembro que a Andréia falou na frente do fórum. Isso aqui não é um movimento em função de um caso que nos entristece profundamente. Ele é um movimento em nome de todos os que sofrem. E tinha lá algumas pessoas de bairro que tiveram seus parentes também Isso assassinados. mesmo. Outras famílias de pessoas que tinham Isso. sido assassinadas, né? E por isso que se criou o nome de Paz Novo Hamburgo, porque o nosso objetivo é trazer a restauração da paz para todos os hamburguenses, de todas as classes, independente de idade, de gênero, né, de religião, enfim. E também, em outubro do ano passado, nós realizamos uma caminhada pela paz, com 68 cruzes, que até aquele dia simbolizavam Em torno de 1.000 pessoas, foi muito forte. 1.300 pessoas. 1.300 pessoas. E que naquele dia nós estávamos levando a cruz que representava cada morte, cada pessoa assassinada na cidade de Novo Hamburgo até aquele momento, em 2014. Então, foram 68 e fechamos o ano com 87 mortes. Infelizmente. Né? E, infelizmente, em 2013 nós tínhamos 63. Né? Então, 2014 foi um ano muito violento na cidade de Novo Hamburgo. E o movimento nessa pretensão de demonstrar a sua solidariedade a todas as famílias que tiveram seus entes queridos mortos pela violência, foram lá representados. Então, nós levamos essas 68 cruzes e, desde a formação do movimento, nós temos lutado pela paz de todos os hamburguenses, né? E agora, com este projeto que nós encaminhamos a Brasília, o nosso objetivo é que nós possamos contribuir com a paz do Brasil inteiro, né? Então, é muito importante essa colocação, porque a morte do Gabriel, na verdade, foi apenas o estopim, né, para a criação do movimento, porque as entidades já debatiam muito sobre a segurança, sobre de que forma podiam contribuir, e a morte dele, na verdade, foi um símbolo da falência total do Estado, porque ele morreu dentro da casa, onde para todos nós é o nosso lugar sagrado, onde nós temos as nossas preciosidades, as nossas famílias, né, as pessoas que nós amamos. Morreu na frente de 2 crianças, né, uma menina de 4 anos e um menino de 6 anos. A esposa só não foi assassinada porque a arma falhou no momento do disparo. E, além de toda essa crueldade, a casa, então, foi, pelo lado de fora, toda foi atirada, né, demonstrando todo o empoderamento do crime e as famílias refém dessa crueldade. Então, aquilo ali foi o estopim para que essas entidades se unissem em prol de um bem maior, que é a segurança de todos aqueles que ainda estão vivos. Aí, depois, que também é digno de, antes de ir para Brasília, é digno de que Novo Hamburgo passou a viver uma situação vexatória, um vexame, em termos nacionais, não era nem aqui no Vale dos Sinos. Se noticiava em todo o Brasil que aqui o ladrão chamava táxi, saía do presídio, ia assaltar e voltava de táxi para dentro do presídio. Inacreditável o que estava acontecendo aqui na nossa cidade. Era o álibi. É curioso, porque se a polícia fosse atrás do bandido, não aconteceu esse caso, mas seria muito interessante, porque se a polícia fosse perseguir um bandido, ele ia entrar no presídio e a polícia não ia poder entrar, porque lá não pode entrar. Ele é condenado e está lá dentro. Eles não podem entrar lá para dizer, vem cá agora que nós vamos te prender em flagrante. Então, eles saíam para roubar, e quando faziam o inquérito na fase policial, o Aurélio Degger roubou, ele pegou um táxi e assaltou uma padaria. Eu dizia, não, eu estava preso. E a SUSEP dava um atestado, uma certidão, dizendo que o Aurélio era um recluso e que eu estava preso. Então, curiosamente, fato único, talvez, nesse país, embora tenha outros semiabertos que façam iguais. Com certeza. Ano passado, inclusive, o presídio semiaberto de Viamão foi interditado, isso, onde, além de metralhadoras, foram encontradas prostitutas que estavam dentro do presídio há dias, né? Então, eles saíam no número de 15 a 20 detentos de cada vez de dentro do presídio, com escadas. Essas giratórias quase de bombeiro, eles se utilizavam, realmente um vexame. E lá, então, só foi tido alguma medida após um agente penitenciário
que se considerava refém do sistema, porque eles eram poucos para o número de detentos que havia dentro do presídio. Como aqui. Como era em Novo Hamburgo, filmou essa situação e espalhou na imprensa. E só a partir dessa filmagem é que o presídio de Viamão foi, então, feito apreensões e prisões. Foram presos mais de 20 presos, né? Meio incoerente, mas essa é a realidade. Foram presos os que já deviam estar presos e foi interditado em razão até mesmo de menores que também estavam lá se utilizando do estabelecimento como um prostíbulo, né? Imagina, uma falência absoluta do sistema carcerário do Rio Grande do Sul e no Brasil não é muito diferente, nós vamos ver daqui a pouco. Mas então, aí em Novo Hamburgo tinha essa história, fugas assim, praticamente diárias, porque algumas fugas eram detectadas, outras não. Nós tivemos muitos casos de detentos que saíam, roubavam, voltavam e ninguém notava. Nós tínhamos aí meia dúzia de funcionários para cuidar de mais de 200 apenados, e a coisa complicou. Aí, então, começou, que eu falo do salto alto, daquelas mulheres do PAS, tem muitos homens também que participam, ajudam muito, mas o salto alto começou a bater na frente da prefeitura, na frente da Câmara, e aí aquela história. Se arrumou dinheiro com os vereadores, que, milagrosamente, resolveram poupar um pouco de dinheiro para não botar dinheiro fora, como eles costumam fazer, resolveram poupar um pouco de dinheiro por unanimidade, e o prefeito, então, ficou numa sinuca de bico, como se diz, e acabou. E a decisão principal foi dele. Tá bem, vamos destinar, não 80, destinou 200 mil, no fim das contas, para adotar o presídio daquelas câmeras. E aí a coisa melhorou muito. Agora nós temos, assim, tivemos 2 fugas efetivas em 3 meses. Deve se manter assim. Os presos que estão em Novo Hamburgo estão pedindo transferências para São Leopoldo, para outros lugares. Aqui a coisa engrossou. Os presos que saem para trabalhar, eles têm que trabalhar, porque agora tem fiscalização. Os que empregam os presos têm que manter o emprego e manter o preso no emprego, porque senão eles vão ser processados pela justiça. A coisa moralizou. Graças a esse trabalho do PAS, que não deu sossego para as autoridades. Com certeza, e esse problema da fuga era um problema tão sério que nós conseguíamos mensurar o número de fugas que eram realizadas, mas não conseguíamos mensurar quantos crimes tinham sido cometidos nesse período que essas pessoas estavam na rua cometendo crimes, né? Então, com as câmeras, e é importante dizer que nós tivemos essas 2 fugas, que esses 2 detentos eles vieram da PASC no mesmo dia que houve essas 2 fugas. Eles foram capturados por 2 outros criminosos de Porto Alegre, que vieram numa EcoSport. Resgatados. Eles tirotearam contra 5 viaturas da Brigada Militar, fizeram pessoas de uma revenda de reféns, e os 2 detentos conseguiram fugir e os outros 2 que vieram resgatar foram presos, assim como a caminhonete. Por elas. Isso. Então, não que foi uma felicidade isso, né? Mas é importante que as pessoas entendam que as câmeras, elas não lançam laser contra os detentos, nem empurram eles para dentro do pátio. Nem para fora. Nem para fora. E quando o preso está em cima do muro, também não é considerado fuga, né? Então, o que as câmeras fazem? Na verdade, elas alertam os agentes, a Brigada Militar e a Guarda Municipal de que os detentos estão prestes a pular. Então, quando eles pulam, que se configura a fuga, é que os agentes e todos os policiais que estão nessa operação em conjunto, eles fazem o trabalho da recaptura e, através dessa formalização, é feita a regressão para o regime fechado, e esses policiais acabam levando eles para outros presídios. Então, é importante, como eu fiz o dado, né, a referência nos dados das fugas, que num período de 18 meses, Novo Hamburgo teve 644 fugas registradas, né, e que agora, em 80 dias, nós temos apenas 2. É importante dizer que nós não conseguimos também mensurar quantas vidas foram poupadas, né, quantos crimes foram evitados por esse sistema que teve que vir de um clamor da sociedade. E isso que é tão importante, é ver que a comunidade, e não a Andréia, e não um grupo pequeno, mas a comunidade de Novo Hamburgo se organizou, não só apontou o problema, mas foi atrás
da solução. E hoje o presídio de Novo Hamburgo, como tu bem falaste, está sendo referência para os presos de não quererem vir para cá, aqueles que estão querem ir embora, e também está sendo referência para outros presídios que querem adotar não só a instalação do vídeo monitoramento, mas eles querem saber como que o Paz Novo Hamburgo conseguiu articular para que a Brigada, a Guarda e a SUSEP trabalhassem em conjunto. E estão trabalhando em conjunto. E estão trabalhando, que sempre foi um grande desafio, né? Histórico. E uma dificuldade. Está funcionando muito bem. A grande diferença que eu noto, depois desses anos assim de jornalismo, que nos ensinam muito, é que existe o grupo, que é a maioria, que quer reclamar de tudo, todos os dias, fica inconformado e se queixando. E tem alguns, um número bem menor, infelizmente, por enquanto, que também se queixam, que acham que é o fim do mundo e trabalham para modificar. Fazem coisas para que isso se modifique. E esse eu acho a grande vantagem que o Paz Novo Hamburgo tem, essa característica. O que é que nós vamos fazer diante dessa situação? Vamos fazer isso e mais aquilo. E aí mobiliza essas entidades. De um modo geral, historicamente, os movimentos pró-segurança têm sido assim: vamos fazer uma comissão para ir no governo do Estado pedir mais segurança. Isso não funciona, não resolve. Então, o Paz está fazendo assim. Vamos ver, o que nós devemos fazer? Primeiro isso, depois aquilo, depois aquele outro. E está funcionando. Juju, acho que está no intervalo. Rodrigo, nosso horário, por favor. Intervalo? Já fizemos sinal de live. Vamos para o intervalo. Então, nós já voltamos com mais assuntos sobre segurança. Aí a Ju leva a Andréia para Brasília.